Fala nação, excelente sábado, um bom final de semana. Estou aqui trazendo mais um vídeo no canal, trazendo essas últimas informações e ainda repercussão na mídia dessa derrota do Flamengo para a equipe do Lanús, perdendo o título da Recopa, e agora a preparação do Mengão para encarar o Madureira na segunda-feira, valendo vaga na final do Carioca. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários, e vamos aí com essas últimas informações do Mengão. Vamos falar agora do Flamengo, que só joga na segunda, pega o Madureira com vantagem de 3-0 no primeiro jogo da semifinal. O time se reapresentou hoje cedo e teve protesto no Ninho do Urubu. Vamos conversar com a Camila Barbieri, que está acompanhando tudo desde mais cedo. Tudo tranquilo agora por aí? Camila, boa tarde para você. Oi, Débora, tudo bem? Boa tarde para você, a todos os amigos que nos acompanham. Por enquanto, tudo tranquilo, mas o policiamento foi reforçado. A gente tem imagens, inclusive, dos carros da Polícia Militar por aqui para acompanhar toda essa movimentação. Logo pela manhã, às 9h30, os jogadores se reapresentaram, já avisando esse jogo diante do Madureira, a preparação, né? E foram recebidos por representantes de torcidas organizadas que trouxeram faixas com mensagens direcionadas ao José Boto, diretor de futebol, à diretoria do Flamengo como um todo, e ao técnico Felipe Luiz, fazendo menção também ao trabalho, a metodologia de trabalho do treinador, bastante insatisfação dos torcedores por aqui. Eles conversaram com o Pinheiro, que é o chefe da segurança do Flamengo, e após essa conversa amistosa, eles se retiraram aqui do local. Então, por enquanto, a situação está bem tranquila, os jogadores já saíram boa parte do treinamento, né, que já se encerrou. O Flamengo ainda treina amanhã, mas essa é a situação de momento aqui no CT Ninho do Urubu. Flamengo que enfrenta então o Madureira na segunda-feira às 9h da noite. Débora. Obrigada pelas informações, Camila. Esse jogo agora ganha ainda contornos mais especiais. André Kfouri, o Felipe Luiz é o principal responsável por esse momento do Flamengo? Não, Marcela. Na minha opinião, não. Ele é um dos responsáveis, como são todos os treinadores, por tudo que acontece com as equipes que comandam, ou quase tudo, né? Eu estou falando de aspectos futebolísticos. A questão toda é que, muitas vezes, os aspectos não futebolísticos, ou seja, que não estão ligados a um trabalho diário, treinamento, competição, mas tem mais a ver com tomada de decisão, a esfera acima do treinador, quando isso é mal feito, quando isso é feito com problemas, onde as coisas aparecem de maneira clara para todo mundo ver, no campo. E aí é muito fácil apontar o dedo para jogadores e treinadores. No Brasil, pela nossa cultura, sempre entre aspas, porque eu considero que seja uma falta de cultura, o técnico é sempre o primeiro a ser apontado como responsável. O Felipe Luiz não é um treinador que não erra, ele não é um treinador que não deve ser criticado. Não existem profissionais que não erram e que não devem ser criticados. Mas eu não entenderia uma pressão absurda sobre a cabeça do técnico do Flamengo nesse momento, meses depois de ter ganhado com essa mesma equipe os 2 principais títulos à disposição de uma equipe brasileira aqui nessa parte do mundo. A questão para mim, e eu também, apesar de entender por que esse tipo de coisa acontece, em relação à imagem que a gente mostrou, as ofensas que o Felipe recebeu das pessoas nas cadeiras do Maracanã ontem, apesar de novo, eu entendo por que isso acontece, eu acho muito feio, acho uma injustiça com esse treinador, da mesma maneira que eu dei esse mesmo depoimento quando algo muito semelhante aconteceu com o Abel Ferreira no ano passado, no Allianz Parque, depois de uma frustração com a equipe do Palmeiras. E o Abel não esquece isso até hoje, muito provavelmente o Felipe também não vai esquecer. Nenhum dos dois merece esse tipo de tratamento, para deixar as coisas muito claras. O que para mim é mais importante, e o Pedro Torre deixou também isso bem evidente no material que a gente acabou de mostrar, é uma equipe que praticamente não fez pré-temporada e que mostra determinados jogadores, e não são poucos, num estágio físico absolutamente insuficiente para o momento. É só fazer a comparação com o Lanús. Isso. Você via no finalzinho do jogo o time do Lanús inteiro e o Flamengo esfacelado. Claro. Isso, exatamente isso. E nós estamos no terceiro mês da temporada, quer dizer, no terceiro mês do ano, né? É que o ano do Flamengo ele começou de uma outra maneira também, e essas questões físicas de preparação, planejamento, elas precisam ser colocadas de maneira bem clara na discussão, porque o Flamengo teve que mudar o que estava planejado para vários dos seus jogadores, os principais, por causa do que vinha acontecendo no Campeonato Estadual. E veja agora,
talvez o emprego do Felipe dependa do título estadual, que era, entre tudo que o Flamengo jogaria nesse começo de ano, o que tinha menos importância. Mas nós aqui no Brasil somos assim. O Flamengo vai repetindo o que aconteceu com o Botafogo, quando também perdeu Recopa e Supercopa no início de um ano em que tinha esses 2 troféus a disputar pelo que tinha feito na temporada anterior. Mas o Botafogo muito diferente, né? Porque o Botafogo começa o ano de uma maneira muito esquisita. Eram jogadores indo embora, diferente do Flamengo, que tem jogadores importantes chegando. Sim. Estou falando em termos de resultados. Sim. Qual a solução que você pensa que o Flamengo pode ter para esse momento, para começar a mudar esse momento? Eu acho que a primeira solução, embora não seja uma solução para tudo que a gente vê de problemas hoje, é entender que o Flamengo não vive uma situação de terra arrasada e é preciso começar tudo de novo. Sim. Apesar de parecer assim, se você olhasse, né, o comportamento de boa parte das pessoas que ainda ficaram no Maracanã tomando chuva no momento da premiação e aquela coisa meio bastante deprimente para o torcedor rubro-negro, podemos dizer, parece que não tem mais jeito, que tudo se acabou. E não, nós ainda estamos no começo. Aliás, uma opinião impopular, que eu deveria ter dito logo no início do meu comentário. Eu não achei que o Flamengo jogou tão mal assim ontem. Sim. Acho que o resultado ele foi impactado por coisas que normalmente não acontecem numa decisão. A falha do Rossi, que coloca o Flamengo numa posição muito difícil. E o terceiro gol do Lanús é o que se chama de esculacho no futebol, porque é um gol que você sabe que vai acontecer desde a hora que a bola escapa e você fala, nossa, não é possível, não é possível, não é possível, não é possível. Aconteceu. Isso confere uma imagem muito mais escandalosa, digamos assim, ao resultado horrível que o Flamengo teve ontem. Mas a atuação não foi tão horrível assim e eu acredito que com um pouco mais de juízo, porque houve falta de juízo, e um pouquinho mais de sorte, o Flamengo teria pelo menos levado essa decisão para os pênaltis. O gol de cabeça que acaba com as chances do Flamengo praticamente é uma falha defensiva tremenda, que não pode ser cometida numa decisão desse nível. E o primeiro gol também, né, com o Rossi e também com o Ayrton Lucas, é algo que não pode acontecer. Fica aquela coisa, quem é que errou, né? Foi o Rossi que escorregou, o Ayrton Lucas, ou o Rossi que estava muito na frente, Ayrton Lucas que não deveria ter feito aquele recuo, fica todo mundo naquela questão. Mas pensando nos jogadores agora, André, não está na hora de jogadores que o Flamengo tem, e são jogadores gigantes, tem o Paquetá, tem o Pedro, tem o Samuel Lino, tem o Jorginho, o Arrascaeta, está na hora desses jogadores também tomarem mais conta desse time? Sim, é possível que sim, dependendo de em que condições eles estejam, né, para desempenhar o futebol que eles têm e que a gente sabe que tem. Coletivamente o Flamengo está muito distante do que sempre foi, a imagem que o Flamengo deixou na temporada passada, quando ganhou o Brasileirão e a Libertadores, é muito diferente da imagem que nós vimos até agora nesse começo de ano, em especial nos jogos decisivos, né? Essas disputas de troféus que o Flamengo perdeu e individualmente tem muitos jogadores abaixo do nível mínimo para esse momento da temporada, mesmo considerando que as coisas ainda estão no início. A pressão aumentou muito agora sobre todos eles, não só sobre o técnico Felipe Luiz, a quem se pede mais simplicidade, escalações e uma maneira de jogar que não sejam tão autorais, quando na verdade esse é o treinador que conseguiu, junto com os jogadores que estão aí, os troféus recentes e era muito aplaudido e elogiado, erguido, digamos assim, naquele período na temporada passada, quando o Flamengo era o detentor de todos os troféus que um time brasileiro poderia sonhar. Isso aconteceu e não faz muito tempo. Olha, se vai ser o fim do ciclo do Felipe Luiz no Flamengo, em breve a gente não tem nenhuma ideia em relação a isso, mas o Everton Cebolinha ontem deu uma entrevista surpreendente. Ele disse que no final do ano sai do Flamengo. Tem que trabalhar porque, como eu falei, a gente pode sair, só a gente pode mudar essa situação, seja eu, seja o Lino, seja qualquer jogador da posição, a gente vai dar sempre o nosso melhor em prol do Flamengo. Em relação a essa outra pergunta, né? Não houve nenhuma conversa de renovação até o momento, no momento eu fui procurado, mas eu creio que eu posso afirmar aqui que seja a minha última temporada. Bom, temos aí os números do Everton Cebolinha desde a temporada passada, 54 jogos, 24 como titular, 38 minutos por jogo, 7 gols e 5 assistências. A minutagem dele até participar em um gol é de 175 minutos. André, tem aquela coisa, o Everton Cebolinha, ele não precisava falar sobre isso naquele momento.
Ele fala porque ele está com vontade de falar. Até porque, até o final do ano, quando acaba o contrato dele, poderia ter uma conversa de renovação com o Flamengo. Ou seja, ele meio que também está fechando as portas ali. E isso mostra, além da chateação de ter perdido o título, de não estar na titularidade depois do momento em que ele esteve nas últimas partidas. Ele fez bons jogos, não foi o melhor jogo na primeira partida contra o Lanús, mas um jogo melhor do que os outros atletas. E ainda assim, é muito difícil o Felipe Luiz dar uma oportunidade de titularidade para ele. Essa entrevista do Cebolinha, ela revela várias coisas, né? A primeira é que ele resolveu tornar pública a sua saída do Flamengo. É uma decisão tomada e consta que os representantes do Cebolinha já tinham avisado a diretoria que não renovariam, né? Que o Cebolinha não vai renovar o contrato dele com o Flamengo. Então é uma decisão do jogador e daqueles que cuidam da sua carreira de não prosseguir. E aí é uma questão também de cumprir o contrato até o final, óbvio, da maneira mais profissional possível e a partir de um determinado momento começar a cuidar da sequência da carreira do Cebolinha em outro lugar, porque me parece claro que ele não vai se aposentar do futebol. Revela também a entrevista dele que ele está muito chateado, que ele está muito insatisfeito. E eu mesmo aqui, nós, em outras edições do nosso programa, dissemos que o Cebolinha merecia talvez um pouco mais de atenção, um pouco mais de tempo, um pouco mais de confiança da comissão técnica do Flamengo, que não o entendeu dessa forma. Às vezes um jogador muda de ideia rapidamente, no futebol a gente está acostumado a ver coisas que surpreendem, né? Depois que uma declaração claríssima como essa é oferecida ao público sem ter sido perguntado. Então, havia a intenção do Cebolinha de dizer, não vou ficar no Flamengo. Vamos ver o que acontece nos próximos meses. Rapidinho, André, o Cebolinha, ele tem mercado em qualquer time do Brasil? Eu não sei se ele... Não sei em qualquer time, mas na grande maioria dos times eu acredito que sim, Marcela. Eu não acredito que o Cebolinha vai ter dificuldade para se recolocar no futebol brasileiro. E ele disse que quer permanecer aqui no Brasil, né? Que não quer voltar para a Europa. E vou trazer aqui agora mais algumas informações desse próximo jogo do Mengão contra a equipe do Madureira, na segunda-feira, às 21 horas, no Maracanã. Estou trazendo aqui um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do Madureira, e aí está Copa do Brasil e Campeonato Carioca. São 3 vitórias do Madureira, um empate e uma derrota. Essa derrota foi para o Flamengo no primeiro jogo dessa semifinal. Já o último jogo que eles fizeram no meio de semana foi contra a equipe do ABC pela Copa do Brasil, jogando em casa. Venceram pelo placar de 1-0. Estou trazendo um recorte dos últimos 5 jogos entre Flamengo e a equipe do Madureira. São 3 vitórias do Flamengo e 2 empates. Enfim, agora é focar todas as forças nesse Campeonato Carioca. O Flamengo que acabou perdendo a Supercopa do Brasil e também essa Recopa Sul-Americana. A pressão está muito grande para apresentar um bom futebol. O time está devendo, o treinador está devendo, então precisa melhorar. Vai ter um tempo aí se classificar? Não, já está classificado para a final, até porque foi 3-0. E aí vai ter a semana toda de preparação para esse jogo decisivo do Campeonato Carioca. Precisa ser campeão. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E até o próximo vídeo. Valeu, nação.